Então vamos lá. Eu estava vendo a sua aula sobre transhumanismo, estava pensando, né? Esse processo que a gente está passando até a gente chegar nesse ponto em que as máquinas teriam domínio sobre o ser humano, ele vai exigir uma adaptação de vários setores da sociedade, né? Principalmente do setor educacional e da psicologia. Então, assim, a área que a gente atua, né, a área da educação e da psicologia, vai ser muito requisitada. E nós não temos, digamos assim, com toda certeza, nós não temos nada em relação a isso no conteúdo programático da psicologia e nem cursos. Talvez nós sejamos os pioneiros aí, ou um dos primeiros a se preocupar em introduzir isso como uma formação complementar para os alunos, né? Através dos cursos que a gente está lançando na plataforma do ETIT, para poder unir esforços para adequar o segmento social, tanto dos psicólogos como dos educadores, para se adaptar, pelo menos a fase de transição, né? Porque independente da gente se assustar ou não com a questão do transhumanismo e da inteligência artificial, várias mudanças estão para acontecer e a gente não está preparado para elas. Então, pelo menos a gente está abrindo a caixa de escorpião, né? Como diria Breuer, né? O chefe do Freud, né? O orientador do Freud. Então a gente está abrindo a caixa de escorpião e a gente está tendo coragem de falar sobre um tema que ninguém está tendo coragem, seja conservador, seja progressista. Eu não estou vendo ninguém falar sobre isso. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Nívia. Primeiro, boa tarde, né? Agradeço às pessoas que estão nos assistindo e vamos começar falando sobre isso. Bom, primeiramente, boa tarde, Portela. Boa tarde às pessoas que acompanham você e também que me acompanham, né? Nas aulas presenciais, online, nas entrevistas, nos materiais textuais que a gente produz também. Cumprimentar, né, os brasileiros ou outras pessoas que possam estar vendo essa live, né? Aqui está nevando bastante, né? Eu estou em Paxton, né, nos Estados Unidos. Hoje tem bastante neve, que tá gostoso o clima. Um dia bom, né, para a gente estudar, refletir e também bater esses papos, assim, compartilhar os nossos conhecimentos, né, com outras pessoas. Então, eu comecei a tratar esse tema, Dr. Portela, porque, assim, como você bem disse, é um tema que parece que é novo, mas não é tão novo assim, tá? E como eu falei na aula 3, né, sobre o transhumanismo, todas as pessoas que estão envolvidas numa área das ciências, tanto o acadêmico quanto os professores, cientistas, enfim, em toda a sua tese, né, de graduação ou pós-graduação, teria que estar contemplando o transhumanismo, né? Na minha aula, eu falo desses quatro períodos de transição da realidade humana, né? Que é o primeiro, onde existe a divindade, né? O Deus no centro, que guia e orienta todas as pessoas em todas as questões das dimensões humanas. Entra no segundo período, então, que é o humanismo, onde o homem passa a ser o centro e todos os produtos, serviços e os conhecimentos são desenvolvidos em prol ao bem-estar desse homem, para atender os seus interesses, porque que o objetivo é o bem-estar do homem e do homem conseguir se gerir de uma forma própria, né, no mundo, sem precisar das divindades, do Deus, enfim. Criar seu próprio modo de vida. As leis, código de condutas, é tudo aqui, né?
Então a gente está entrando numa transição para o transhumanismo para chegar no pós-humanismo, que seria, então, o ponto de chegada, tá? Então, eu fiz uma linha agora de transição da realidade, das transições da humanidade. Como eu falei também, né, assim, por exemplo, o transhumanismo, ele já está no humanismo. Vamos supor, nós temos uma época humanista, né? Por que nós temos uma época humanista? Porque, assim, toda a ciência abraçou o humanismo, né? No sentido, assim, de a verdade ser revelada, ser encontrada através dos métodos científicos, certo? Então, assim, as academias, né, as teses, todas, quando vão fazer uma demonstração de uma verdade, do objeto de estudo, então ela apresenta através desses métodos científicos, né, e não pelas leis divinas ou por uma explicação metafísica, certo? Então, assim, a ciência abraçou. Então, todos nós, de uma certa forma, que passamos pelas academias, pelas escolas, pelas universidades, pelas pós-graduação no mundo, todos nós, de uma certa forma, adotamos as práticas humanistas. Nós podemos não se autodeclarar como humanistas, mas nós vivemos num contexto que toda a produção científica exige os métodos científicos, todos os serviços e produtos giram em torno de atender às nossas necessidades, nosso bem-estar. Então, o homem está no centro mesmo. Tá? E há décadas, né? Décadas vem ocorrendo isso. Desde o século passado, né? Como eu falo, assim, se você procurar na literatura sobre humanismo, existem lá algumas datas que marcam, por exemplo, exatamente quando começou, né, data de início, assim, não existe essa data de início, sabe, doutor Portela, porque, assim, desde que a humanidade se viu acreditando em mitos ou em divindades, Deus, sempre existiram as pessoas que duvidaram, né, só que eram minorias. Pensando que pudesse existir outras explicações, outras formas de entender o mundo e até de viver nesse mundo, sem ser regido por um Deus invisível, vamos supor, né? Por esse homem metafísico, né? Que é o homem teológico e o homem filosófico, né? Então, assim, sempre existiu, tá? O humanismo, então, desde remotamente. O transhumanismo, claro que ali teve bastante, né? Tirar o Deus do centro e colocar o homem, teve algumas resistências. Nós agora estamos revivendo uma transição, tá? Para suprimir o sofrimento humano, né? Prolongar a vida, impedir o envelhecimento, a morte, né? No pós-humanismo, eles esperam ter suprimido a ruptura, fazer a ruptura, né? Do ser humano mortal, né? Assim, o homem eterno na Terra, sem o sofrimento, sem o envelhecimento. Então, aqui, esse é o objetivo pós-humanismo. Então, nós estamos no transhumanismo. Tá? Então, assim, está mesclado o humanismo com o transhumanismo. Tá? Então, por isso que eu disse assim, é para lá que nós estamos caminhando. O humanismo, ele criou toda uma base para o transhumanismo. Que base é essa? A base que veio da ciência, né? A base que veio do desenvolvimento da tecnologia. Então, hoje, eles têm... É como se eles estivessem numa mesa de sinuca e tá para jogar bolinha, né? Porque teve um desenvolvimento muito grande. Então, assim... como eu falei, todos nós, de uma certa forma, usamos práticas humanistas sem se declarar como humanistas, né? E todos nós estamos contribuindo para essa transição. Quando nós tivermos transitado, né, para o transhumanismo, a gente não vai estar falando mais em humanismo. A gente só vai estar falando em transhumanismo para depois falar em pós-humanismo. Quando falar em pós-humanismo, o humanismo e o transhumanismo também vai ficando para trás. Vão entrar, né? Vão ficando como história, né? Então, assim, então, assim, quando eu falo que se o transhumanismo está se utilizando dos recursos da tecnologia e da ciência, como que a ciência ou a tecnologia pode hoje estar criando hipóteses e buscando conhecimento, informação e produção
se não está contemplando o transhumanismo e o pós-humanismo. Que isso é uma caminhada sem volta, né? Então, assim, se vê muito assim querendo ainda resolver as questões para esse homem que está no centro, né? Eu ainda deixei umas perguntas perguntando assim, tá, Nívia, então o humanismo falhou, né? Ele não deu conta as teorias, né, da evolução biológica do homem. Essas coisas falharam, né? Que o homem então o próprio homem então aqui é uma transcendência do homem pelo próprio homem. Tá? Então, o homem está produzindo a sua própria transcendência. Ele não vai esperar. O projeto aqui é de a gente viver eternamente na Terra com saúde, com boa inteligência, né? Então, é saúde, é vida eterna, sem envelhecimento e com uma inteligência e informação customizada, né? Assim, nós estarmos bastante aptos aqui. Mas isso é fabricado pelo homem artesão. Tá? Então, assim, é um produto humano isso, certo? Então, assim, nós que somos da área, vamos supor, humanas, eu sou da educação, eu sou da psicologia e eu sou do desenvolvimento também regional. Né? Tá tocando o celular aqui, eu vou fechar. Fala. Desculpa. Eu sou também da área do desenvolvimento, né, regional, assim, dos desenvolvimentos, né? Então, a gente vê assim, que essas áreas, da ciência, da tecnologia, não poderia mais pensar, por exemplo, sem contemplar esse tema, as teses, né, os estudos, enfim. Eu sou uma pesquisadora independente, então, assim, quando eu comecei a estudar educação, autoeducação, e as tecnologias junto com a espiritualidade, que é onde eu mais estudo, né, de uma forma independente, sem financiar, ninguém me financia, né, para fazer esses estudos, mas, assim, eles são todos entrelaçados, né, a espiritualidade aqui, esse homem teológico, o metafísico, com a tecnologia, com a educação, né, então, assim, não tem como estar separando muito isso, tá, doutor Portela? Então, assim, nós que somos da área da educação, das áreas humanas e tecnológicas, é nisso que nós temos que começar a prestar atenção, nesses temas, né? Não são mais temas novos, isso não é inovação, isso já está acontecendo. Já. Os bebês já são feitos em laboratórios com sucesso. Tá? Os projetos da inteligência artificial, da tecnologia, da computação quântica, dos sinais quânticos, depois que nós vamos emitir, e vai ser emitidos para nós, tudo isso já é real, assim, não são projetos, né? Então, assim, é para lá que a gente está indo, né? Na verdade, não é para ainda, essas coisas já estão aqui, né? Já estão aqui, Já estão aqui, então... Então, assim, não tem como deixar de falar isso, né? Por exemplo, até nessa live, que a proposta era falar do relacionamento humano, né? Agora, nessa época de crise, e um pouco conectar com a autoeducação aqui. Mas, assim, essa questão do transhumanismo está em tudo, né? Por exemplo, na química, na produção dessa vacina. Vamos pegar um exemplo aqui bem real do nosso tempo. Então, assim, a química, o pessoal que desenvolve, né, essas vacinas, essas manipulações, é para quê? É para o bem-estar do homem, é para que ele viva, resista ao vírus, né, a doença. Então, essa é uma tecnologia que vem da química, vem da ciência, e para o nosso bem-estar, para a sobrevivência da humanidade. Então, assim, tudo isso é humanismo, mas é transhumanismo já, tá? Porque, assim, são os serviços, são as produções, são as tecnologias desenvolvidas para o nosso bem-estar e para a nossa saúde, tá? Então, assim, é o homem criando recursos, né, para que a gente tenha essa saúde e esse bem-estar. Então, isso é transhumanismo e é assim que vai seguir, tá? Então, assim, prolongar a vida, tirar sofrimento, né?
e avançando. Tá? Então, por isso que fala-se que transhumanismo não é novo, não é novidade, isso não é uma coisa da moda. Isso não é moda porque isso já existe e isso só vai avançar para o pós-humanismo. Tá? Então, não é uma coisa assim, tá todo mundo falando agora de transhumanismo e pós-humanismo. É mais uma moda, nem vamos dar muita atenção, porque daqui a pouco isso vai passar. Isso não é moda, isso não é novo, isso já existe, é o humanismo mesclado com o transhumanismo para o objetivo final, numa conclusão final, chegar ao pós-humanismo. Tá? Uhum. Então, assim, nos momentos de crise, tudo que é desenvolvido agora, né, nessa área da saúde, até da tecnologia que está avançando muito, rastreando as pessoas, né? Aquele está contaminado, a tecnologia hoje consegue ver o círculo de amizade todo que ele teve e prevenir aquelas pessoas que teve em contato com a pessoa que teve, né? Então, isso é uma tecnologia de rastreamento, tá? Então, assim, todas essas pequenas tecnologias que a gente chama, elas são, né? Isso porque o transhumanismo é o processo. Tá? Então, todas essas tecnologias de rastreamento, mas veja, tem uma visão aqui que assim, é sempre para o nosso bem-estar. Tá? Isso não quer dizer que essas tecnologias, essas ciências, não pode ter as pessoas com más intenção por trás disso. Tá? Se ela possibilita rastrear, vamos usar isso para malefícios também, né? Isso sempre existiu, sempre vai existir, né? Então, assim, mas o primeiro momento, a ideia dos pós-humanistas não seria maligna no primeiro momento. Assim, a intenção deles é tirar as pessoas do sofrimento, ajudá-las, né? E claro que agora as pessoas no entorno que querem usar, se aproveitar desse desenvolvimento tecnológico para ter qualquer, né, intervenção maldosa, vai fazer, entendeu? Isso faz parte da vida humana ainda. Porque o projeto é, inclusive, suprimir, né, essas questões, elas são bem humanas. A emoção é uma coisa bem humana, o sentimento é bem humano, desejo sexual é humano, fazer filho é uma coisa da natureza humana, sentir ódio, raiva. Então, isso tudo pode ser suprimido quimicamente, tá? Desde a sexualidade, desde todas as emoções, é possível fazer. O tratamento da bipolaridade, do transtorno bipolar, de equalizar as emoções, foi um grande feito químico para chegar a isso, né? Deixar a pessoa embutada mesmo, sem reações emocionais, né? Não chega a ser uma lobotomia cirúrgica, mas é química, né? É uma química que não permite mais, né, as reações mais intensas emocionais, né? Hoje já existem vários medicamentos farmacológicos que atuam, né, na agressividade, na impulsividade. Só fazer um parênteses, Nívia. A gente não está falando aqui que não está aprovando a intervenção farmacológica no caso de pacientes que estão à beira do suicídio, por exemplo. Ninguém está dizendo isso. O que a gente está falando é que as pesquisas que levaram à descoberta desses fármacos, elas estão sendo também utilizadas para o controle da civilização no nível até mais requintado, né? Eu lembro que eu falei para você que eu ouvi naquela palestra lá na minha instituição, muito bem colocado até, que o pessoal já está conseguindo mapear os genes da cognição para alterar a habilidade cognitiva do ser humano, tanto para melhorar como para piorar, né? Então, é mais ou menos nesse nível que a gente está falando. Mas você veja, todas essas medicações aqui, é exatamente isso, assim. Tipo assim, uma pessoa que tem muita impulsividade, muita agressividade, a medicação dá um controle. Isso é um benefício para o bem-estar, porque todo esse aparato que eu falei que acontece no humanismo, químico, medicamento, tecnológico, serviços, produtos, absolutamente tudo estéticos, é sempre para o bem-estar. Então, assim, claro que isso evolui, né, doutor Portela? Então, assim, de chegar a um ponto, por exemplo, se o homem
se as emoções, se os processos biológicos de nascimento, de gerar criança, todas essas coisas da natureza humana, eles entendem, né? É entendido que é muito sofrido para o ser humano, então eles vão podando essas coisas, eles vão vendo aonde que pode. Então, assim, a evolução é que essas medicações elas vêm deixar meio que uma neutralidade, assim, né? E aí a pessoa também não sofre, né? Assim, não vai ter essas questões mais do nível instintivo humano. Então, essas coisas, o objetivo é suprimir, né, essas reações mais instintivas humanas. Então, assim, muita medicação, tipo assim, a pessoa que sofre muito, tomar remédio para depressão, né? Então, assim, tem que chegar a um ponto que a pessoa não vá ter a depressão, tá? Porque se a depressão, vamos supor, principalmente não as depressões só químicas, mas as circunstanciais também, né? Tipo assim, perdeu o emprego, perdeu um ente querido, aconteceu uma tragédia na vida, e desenvolve ali um período mais ou menos longo que afeta várias dimensões da vida. Então, assim, se tirou as capacidades sentimentais e emotivas, a pessoa não vai fazer esses tipos de sofrimento num futuro. Nós estamos falando de um futuro, tá, Portela? Então, assim, o que tem que ser visto assim, é que essas coisas, as químicas, remédio, tecnologia, os produtos do bem-estar, eles só vão amplificar. Tá? Então, assim, quem está hoje na área das ciências biológicas, genéticas, tecnologias, essas áreas, a neurociência, tá? Então, essas áreas são umas das áreas mais importantes para esse processo de transição, né? Do transhumanismo para o prós-humanismo, tá? Então, assim, essas coisas, elas estão realmente bastante enfatizadas, tá? Mas vamos imaginar que tudo que foi feito no humanismo, né? Tudo isso vai ganhar um upgrade, assim, tá? As medicações, a química, a tecnologia, para a estética, para o não envelhecimento, manipulações de DNA, manipulação genéticos, para que as pessoas, as próximas gerações já venham organicamente mais saudáveis, mais fortes, mais resistentes, né? Essa resiliência que hoje é trabalhada a nível de teoria, a nível de aconselhamento, a nível teórico ou psicológico, essa resiliência, ela vai ser todo esse tipo de conhecimento, ela vai ser substituída por coisas manipuláveis, genética, biologia, química, né? Então, assim, a própria pessoa pode se automedindo e se autocontrolando em dosagens do que precisa comprar, né, do que precisa adquirir, para que vai se equilibrando e vai ficando cada vez melhor. Então, muita coisa do humanismo que foi produzido não vai ser levado. Tá? Por exemplo, é só um processo, como eu falei. Exatamente. É uma coisa temporária que faz parte aí de um processo. Por exemplo, assim, toda essa coisa do esforço para estudar, para conquistar um diploma, todo esforço que a gente faz para evoluir a consciência, para ter um equilíbrio psicológico, uma saúde mental, que é tudo por esforço próprio, tudo isso não vai ser levado. Tá? Esses conhecimentos, eles não vão ter importância para lá, tá? No pós-humanismo, eu já estou, tá? Não no transhumanismo. Essas coisas, esse tipo de produção, ela serviu para o humanismo que o homem estava no centro, tá? Trazer mais equilíbrio, práticas terapêuticas, as práticas de saúde, o conhecimento teórico, as psicoterapias, todo tipo de terapia, né? Algumas medicações que ajudaram a depressão, os estados mentais, né? Então, assim, o que vai ser levado, o que vai ser o fármaco, tá? No pós-humanismo, a gente não vê esse homem, por exemplo, sentado num consultório psicológico, tá? A gente não vê esse homem sentado numa academia para estudar. Ele vai ter uma informação customizada. Ele vai comprar isso através dos chips, ele vai comprar por questões quânticas, por pulsão quântica.
Então, assim, isso já vai estar disponibilizado em alguns canais. Então, essa escola, essa educação, a visão psicológica do homem que a gente vê hoje, do jeito que a gente trata, isso foi bastante importante para o pós-humanismo, tá? E está sendo utilitário para o transhumanismo, mas não vai ser utilitário no pós-humanismo, tá? Com certeza não. Lá é um outro... Foi utilizado no humanismo, está sendo utilizado no trans e não será mais útil no pós. Não, porque lá a gente já tem... Você trocou, por isso que eu estou voltando. Porque eu troquei... Né? Trocou, porque no pós não foi. Mas o pós ainda não chegou. Não, o pós não chegou. O pós, algumas coisas do pós está prevista para o ano entre 2050 e 2070. Tá? Então, algumas coisas que já existem, que já estão testadas, começa já... tá, assim, quando que a gente vai começar a viver, então, de fato, se tem uma marca ali, né, por pós, é 2050, 2070, tá? Tem essa previsão. Até lá, a gente está ainda no transhumanismo e ainda criando esses artefatos, né? Porque lá vai ser um homem robô, né? Um homem robótico, na verdade. Né? Então, assim, um homem que não morre, um homem que não sente, um homem que não vai ter essas necessidades fisiológicas de sexo, não vai se apaixonar. Então, assim, é um homem, imagina um homem completamente diferente do que a gente vê hoje. Sem violência, sem consumismo. Sem violência, sem... Quer dizer, consumismo não, né? Vai ter até um consumo, mas não aquele consumo nesse padrão de hoje, de comprar roupas. Não. Né? Assim, o consumo lá vai ser... vai ser para manter esse aparato tecnológico que vai estar no corpo, né? Uma bateria com uma duração maior, um olho com uma potência melhor, inicialmente acho que é chip, mas futuramente não, mas assim, um chip customizado, né, com algumas informações personalizadas que eu preciso. Então, assim, o homem, é isso que eu digo, ele vai se autogerir, né, minha bateria está acabando, minha parte é praticamente robótica, então, a manutenção dessa metade humana e robótica, muita tecnologia para manter a parte robótica do homem, né, ele vai se centrar nesse consumo. Tá? Porque se a ideia é a vida eterna, através desses mecanismos robóticos, né, no corpo, então, assim, o produto do homem vai ser esse, né, para que esse robô também dure, e não só dure, mas evolua também, né? Uhum. Então, os próprios robôs vão começar, talvez, a criar as suas próprias necessidades e os seus próprios produtos, né? Imagina-se que vai chegar um tempo assim. E agora as máquinas... eu não sei se elas dominam o homem, é o homem que vai deixando a máquina entrar nele, né? O homem vai permitir isso. Isso é uma produção humana. Agora, se a máquina vai chegar a sobrepor totalmente a vida humana, a gente não sabe, a gente não tem um explorer disso, a gente só tem ficção científica, né? Das máquinas, e aí aparece o humano remotamente, enfim, essas ficções, né, que as pessoas produzem. Então, a gente não sabe. Mas, assim, o que a gente sabe é que a gente está no processo. Então, a gente não está nem no humanismo 100% e nem no pós-humanismo 100%. Onde é que a humanidade está agora? Ela está no processo, ela está numa ponte, tá? Atravessando, né? Ou vai para trás de vez, volta para o humanismo, para Deus, ou vai para o pós-humanismo. Só tem duas alternativas. Só tem um caminho para trás e um caminho para frente agora. Então, agora, tem uma coisa que me surgiu agora. Eu sempre esqueço o nome de um filme sobre ficção científica, que existem como se fossem turmas diferentes. O Abnegado, você não lembra que filme que é? Que cada pessoa é analisada psicologicamente e ela é enquadrada num tipo de sociedade que ela vai viver. Tem os abnegados, tem a parte dos altruístas, né? Tem os que são mais... O audácia abnegados.
e tem uns que são até os renegados, aí que não querem saber de nenhuma dessas castas, e eles não são muito bem vistos pela turma que comanda tudo isso que está acontecendo. E essas pessoas são, da mesma forma como no Matrix, elas são observadas à distância, né? Como elas atuam virtualmente quando elas têm que enfrentar determinados desafios. Será que a gente também não vai acontecer uma espécie de apartheid, que vai ter um pessoal mais fanático, religioso de um lado, e um pessoal que já está aceitando tudo isso que a gente está falando, e já quer trabalhar para isso mesmo, e tá aqui minha cabeça, pode botar o chip a hora que você quiser, e ao mesmo tempo tem um outro pessoal que, não, precisamos voltar um pouquinho, mas não tanto. Quer dizer, será que não vão se formar aí nichos espalhados pelo mundo de pessoas que têm diferentes interesses e que faz parte aí, vão brigar contra o transhumanismo? Já existe, tá? Já existem esses nichos. Um nicho se chama os biosconservadores. Os biosconservadores é um grupo onde tem todo um grupo apolítico. Tem o pessoal da direita, tem o pessoal da esquerda, né? Que luta aí pela preservação da natureza, da vida mais natural. Tem o pessoal, ali entra os religiosos, entra ateus. Ali eu acho que é o grupo que se uniu em prol de resistência, né, ao pós-humanismo, de todas as ideologias, e é incrível, né? Eles têm um objetivo comum, que é fazer uma oposição. Então, se chama os biosconservadores. Você pode pesquisar na internet, você vai encontrar esse grupo. Existe o transhumanismo, que eles chamam, que é light. O transhumanismo light, leve, é assim, eles aceitam a intervenção tecnológica e da ciência para que a gente tenha mais saúde, mais bem-estar, mais resistência com fármacos, química, tecnologia, a inteligência artificial, mas que preserve uma parte da existência humana. A conexão com Deus, fazer os bebês através de relacionamento sexual, ter os relacionamentos afetivos, não suprimir os desejos sexuais e nem os afetivos, né, das relações humanas. Existe esse nicho também, tá? Eles estão fazendo projetos exatamente para que seja light para o ser humano. E existe um grupo, na verdade, existe um grupo que é mais extremista, que está bem na extrema, que faz projetos e luta para isso que eu acabei de falar agora, de uma forma, eu falei desse nicho, que é um nicho bem extremista, que suprime, né, a sexualidade, a afetividade, as questões da natureza humana. Esse homem teológico, esse homem metafísico, psicológico e filosófico, tá? Ele é suprimido. O homem religioso, ele é suprimido. Então, esses são os mais extremistas, né? E eles, de fato, pensam que o pós-humanismo teria que estar nesse extremo para chegar no objetivo do pós-humanismo. Porque se ficar no transhumanismo light, leve, ou não chegaria lá, né, aonde eles querem, tá? Que é a ruptura com a morte, a ruptura do envelhecimento, né? Das faltas da inteligência, né? São três grandes aberturas ali, né? A ruptura com a morte, com o envelhecimento e dar um upgrade na inteligência por meio da inteligência artificial. Então, teria esses três nichos, existe outro, tá? Assim, mas que eu conheço, que já são bem significativos, são esses, nesse processo agora, falando, né? Mas tem um grupo de resistência, sim, e não são cristãos, tá? Até porque o Papa abençoou, né, os robôs futuros. Então, assim, isso, na verdade, é só um simbolismo que os cristãos não vão fazer resistência, como conta a história que fizeram outrora, quando, né, passou-se ali por uma transição, né? Então, ele deu a bênção. Então, assim, isso é simbólico, tá? É simbólico que os cristãos no mundo não farão resistência, um grupo único de resistência. Mas, você vê, os cristãos não vão fazer,
Então, assim, mas os bioconservadores estão fazendo, tá? Que aí entra todo mundo, ateu, religioso, democrata, esquerda, direita, tudo que tu imaginar, está lá nesse grupo. Tá? É um grupo muito interessante. Mas é um grupo lutando para a preservação da vida que a gente tem, né? A natureza humana como ela é, assim, do jeito que está, e sem precisar, sem chegar, por exemplo, ao pós-humanismo, né? Que é um homem-robô já, então. Faz parte, né? Acho que toda transição, assim, significativa da humanidade, que vai ter uma transição mesmo, uma ruptura grande com um estilo de vida, como a gente viveu no humanismo, é normal ter esses grupos de resistência. E é normal ter os grupos que lutam para continuar. Então, a gente já viu isso na humanidade, né? Da transição ali, de tirar Deus do centro e colocar o homem, teve os grandes conflitos, as grandes confusões. Então, assim, essas resistências, elas, né, elas fazem parte, tá, Portela? Então, já tem, tá? Então, eu estava vendo hoje eu vi um dos ministros falando, comentando sobre o Great Reset, né? Que as várias nações estão falando da importância dele, e que toda vez que as pessoas falam desse reset, ninguém fala nem de democracia nem de liberdade. Então é um ponto que eu acho que é interessante e que talvez vá criar um grande conflito futuramente, que vai ser quem vai controlar. E quando você não tiver mais a possibilidade de questionar alguma liberdade que você tinha, esses grupos talvez acabem sendo autodestruídos por alguma questão, talvez econômica, né? Não sei. De repente, assim, solta um vírus por aí que vai matar todo mundo, e só aqueles que têm acesso aí a alguma informação que se submetam a um determinado tratamento vão sobreviver. Aí não adianta nada você ser vegano e a natureza é bela, os bichinhos são bonitinhos. Se sair uma arma biológica, não vai sobrar. Né? Quem detém a tecnologia vai ter o controle da situação e acabou. Aqui, esse é um grande questionamento desse homem metafísico, tá? Que faz parte do grupo de resistência aí dos biotecnológicos. O que eles questionam é a ética, tá? Então, assim, a ética aqui ela é bastante questionada, né? Por exemplo, isso que você falou é a pergunta deles, tá? Essa é a questão deles, né? Então, assim, terá aqui, então, esse pós-humano, ele tem que saber que ele não vai ter privacidade, né? Porque o corpo dele, ele não tem, assim, hoje já quase, a gente não tem, por causa dessas tecnologias de rastreamento, né? Mas, assim, então, assim, o homem perde totalmente esse mundo privado, né? Tudo se torna público para o outro, né? Perde essa questão de alguém estar com o poder absoluto desse processo, tá? Hoje a gente chama os governos, os estados, né? Lá talvez cria-se um outro tipo de poder, né? Um biopoder, um biotécnico poder, né? Um biotécnico poder que sim, que pode estar no controle disso tudo, de quem as armas, vamos supor, as armas robóticas para matar pessoas, e ela nunca vai saber de onde veio essa arma, porque desliga, né? Então, assim, tudo isso é contemplado nessas discussões, porque vai perdendo tudo isso. Então, nesse processo, as pessoas já estão mais ou menos acostumadas. Se o meu computador me escuta, me espia, não tem problema nenhum, eu não faço nada de errado dentro de casa, no meu trabalho. Se te rastreia o meu automóvel, para onde eu me desloco, se rastreia a minha conta bancária. Então, tem pessoas que já tomaram isso como parte da vida normal e não estão nem preocupadas com isso, tá? Ou que as câmeras te vigiam nas ruas, dentro dos lugares. Então, assim, as pessoas já não... Isso já meio que faz parte, né, assim, da nossa vida.
Então, assim, mas se encaminha para isso, né? Tudo torna-se público, tá? As questões dessas armas, armas biotecnológicas, tá? Você pode ser morto, tipo, né? Por um drone, sei lá, por uma arma tecnológica, nem biológica mais, tá? Portela. E sem saber da onde veio, tá? Quem foi, né? Por quê? Desaparece, desliga. Eu imagino que um drone hoje em dia já deva poder ser controlado de outro país tranquilamente, né? Então, matou um cara. Bom, cadê o drone? De onde veio? Não, ninguém sabe. Que mandou? Você não vai saber nunca. Então, esse poder biotecnológico, né? Um poder. Ele vai ter que ser constituído. Eu vou falar uma aula só de pós-humanismo, já existem umas projeções sobre isso, né, de como vai funcionar, mas assim, sempre vai ter, lembrar assim, que sempre vai ter uma central, alguém, tá, com um poder maior, tá? Porque a ideia aqui também do pós-humanismo, se existir algum resquício de religião universal, será a singularidade, tá? Essa singularidade é isso que você falou. Rastrear, tipo, o ser humano, né, fazer um biotécnico diagnóstico, potencializar isso com a ciência e com a tecnologia, equipá-lo, tornar ele super potente, né, e viver desse jeito, né? Então, assim, eu nem sei porque eu comecei a falar isso agora, eu me perdi. O que eu estava entrando lá, Portela? A gente estava falando desse controle. Bom, do controle. Isso, exato. Então, alguém. Então, assim, se existe essa tecnologia que vai fazer isso, existe algo por trás disso. Né? Uma fonte, sei lá, os filmes de ficção são bem criativos, né? Eles mostram lá um cara, assim, falando. Então, assim, claro, vai ter sempre uma fonte de poder por trás disso tudo. Agora, como, né? Se vamos ser escravos dessa fonte de poder. Não, né? Mas seguramente a gente aprendendo porque isso não é para nós, né? Acho que nós não vamos viver. Que as pessoas entendam que isso não é para nós. Nós estamos falando de coisas para daqui a 40, 30, 40, 50 anos. Mas assim, o resto das nossas vidas, né? Principalmente para quem tem 20, 30 anos, sei lá, está assistindo esse programa, ou vai se inscrever num dos nossos cursos, vai perceber que nós estamos interessados não em ficar discutindo ficção científica, o que vai acontecer daqui a 50 anos, mas como a gente pode se adaptar melhor para não ter tanto sofrimento nesse período em que muitas descobertas vão acontecer em termos tecnológicos e vão influenciar a nossa vida. Então, assim, essa pandemia, ela foi, digamos, o pontapé inicial, né? Como você falou, né? A sinuca, né? Foi o começo, né? Daqui para frente, todas as coisas vão ser, eu acredito, todas as coisas vão ser contundentes, vão ser muito drásticas, todas as mudanças. Então, mudanças no cenário, nas relações de trabalho, mudanças na saúde, mudanças na educação, elas vão entrar para ficar. Então, quem estava sonhando em voltar com aquela educação tradicional que funcionava antigamente, ainda tem gente que pensa assim, né? Todo mundo devia levantar na sala quando o professor entra. Claro que eu gosto, acho a ideia fantástica, respeito em sala de aula, tudo. Mas só que essa sala de aula, ela já não vai mais funcionar desse jeito. Então, assim, a gente vai ter que ter cada vez mais a inclusão e adaptação a novas tecnologias no trabalho, na educação, em casa, na educação dos filhos, nas relações sociais, porque entrou para ficar. Né? A gente está falando de robô, mas tem muita gente que já existem robôs sexuais no mundo aí que estão fazendo parte, as pessoas estão se casando até com robôs. Imagina daqui para frente, né? Animais virtuais, animais eletrônicos, plantas artificiais. A China acabou de
de lançar o frango de laboratório, né? Não sei se você já viu isso. Então, eles lançaram. Lembra aquele nuggets? Aí, não sei, aí nos Estados Unidos deve ter bastante ainda. Aqui no Brasil parou de. O pessoal não come muito. Que é um negocinho de frango para você fritar. Ah, sei qual. Uhum. Então, os chineses fizeram o primeiro nuggets produzido em placa de Petri. É carne de frango totalmente produzida em laboratório. Não tem cérebro, não tem nada. É só a carne do frango que se reproduz, a célula se reproduz numa placa de Petri e você obtém de maneira artificial o tecido daquele animal. Então, a gente já tem isso aí, já está começando a vender agora. Imagina quantas coisas desse tipo, plantas, animais, isso vai mudar muito. Vai mudar, inclusive, o ganha-pão de muitas pessoas. Você já pensou quem vive de criação de gado? E daqui a pouco, ó, não vamos mais precisar de você, meu amigo. Para que deixar a vaca pastando? É só deixar lá na estufa a célula dela, lá, célula tronco, não sei. Daqui a pouco tem lá o bife na mão de quem quiser, né? De quem quiser comprar essa tecnologia sem efeito estufa, sem derrubar mata. Isso vai ter um impacto na publicidade, nos empregos fenomenal. Então, assim, nós precisamos nos preparar para essas novas mudanças que vão acontecer no cenário internacional, no cenário mundial, e é por isso que esses cursos estão sendo ministrados por mim e pela Nívia, para a gente discutir a questão da saúde mental, no meu caso, no meu curso em particular, e os aspectos da autoeducação nesse processo, que envolve isso que a gente está falando, né? Nós estamos, de uma certa maneira, nós estamos contribuindo, ainda que remotamente, para quem estiver acompanhando as nossas redes sociais aí, e quem se inscrever no curso vai acompanhar de perto, mas nós estamos aí buscando uma maneira de aliviar as tensões que vão acontecer, emocionais, dentro de cada pessoa, à medida que esse tsunami vai passando por cima de tudo. Porque é um tsunami que vai passar por cima de tudo, sem dúvida. Não é? Porque os recursos que nós temos hoje, já que nós estamos na ponte, né? Nem no humanismo, nem no pós-humanismo, nós estamos na travessia. Então, assim, hoje existem os fármacos, né, que dão conta aí das crises psicológicas mais agudas, depressões, síndrome do pânico, a ansiedade, suicídio, que são o sofrimento psíquico mais evidenciado agora na época de crise. Mas Portela, falando um pouco dos relacionamentos humanos, que eles estão... eles falam que as pessoas estão em isolamento social, né? Na verdade, elas... eu falo que elas estão, na verdade, vivendo uma coisa que é totalmente nova, que é essa proximidade com as pessoas de laços afetivos, né? Assim, com a família, né? Então, assim, isso é uma coisa que as pessoas não estavam habituadas, né? Então, assim, o que foi trabalhado bastante no período humanista foram a captação acadêmica e a captação profissional, bastante, tá? A questão, por exemplo, de desenvolver habilidades de relacionamento e afetivas com as pessoas que a gente divide a casa, né? Filhos de várias idades diferentes, isso é sempre opcional, né? Busca quem tem interesse, uma orientação, uma psicoterapia, ler um livro, assistir um vídeo, vai buscar se quiser, isso... Então, é alternativa. Agora, a vida acadêmica e profissional, isso não é alternativo, né? Para você se manter nesses nichos, você tem que estar sempre estudando, sempre ganhando um diploma novo, é imposto até, é obrigatório, tá? E, de repente, as pessoas saem desse mundo, né, que foi desde que entrou na escola, e a família reforça, dizendo a importância de estudar, do emprego, de ser bem-sucedido, de ter sua própria renda, né, não depender dos pais, não depender de outras pessoas. Então, e, de repente, isso passa a existir, mas de um modo diferente. As pessoas estão fazendo isso
dentro das casas. Então, assim, não é o filho que invade o trabalho, é o trabalho que invadiu o filho, entendeu? É o trabalho que invadiu a esposa, o marido, o cachorro, a avó, o vovô. É o trabalho que está lá. Então, de repente, o trabalho está dentro de casa, né? E está tudo junto. Então, assim, esse papel profissional, o papel acadêmico, ele é muito claro e as pessoas as empresas, as academias, elas deixam muito claro, as universidades, o que elas esperam de um estudante ou de um profissional. Você recebe código de conduta, você recebe treinamento, você recebe instrução de tarefa. É bem fácil até, né? Assim, é desafioso, mas você sabe o que fazer. Agora, dentro de casa, com cachorro, criança, às vezes com os pais, até com os vovôs doentes, e com essa rotina todo dia como as pessoas estão vivendo, que é o papel de pai, mãe, de irmão, de filho, de avô, de tio, de todo mundo, esse papel ele é muito pequeno, pouco desenvolvido, tá? Porque só buscou ampliar esse papel quem precisou, quem teve interesse. Agora, o papel profissional e o acadêmico, não. Ele está mais desenvolvido no nosso cenário atual. Tá? Então, esse papel intrafamiliar, desse relacionamento mais íntimo, ele é pouquinho desenvolvido. Então, muito dessa crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, estresse agudo, estresse jamais, né, crônico, que está se desenvolvendo, tem muito a ver também com esses papéis poucos desenvolvidos para lidar com as coisas domésticas. Tá? Porque, assim, quando você está numa vida pública de trabalho acadêmico, sai de casa às 7 horas, só volta às 11, às vezes à noite, porque ainda foi fazer um curso, ou tem vários compromissos ainda sociais, de profissionais, a criança foi para a escola, se a criança tem problema, a psicopedagoga da escola resolveu, o Uber levou o filho para o dentista, o Uber levou para a ginástica, né? Então, assim, tem vários serviços para atender essa família, sem ela estar ali na lida direta, tá? Então, ela não desenvolve esse papel muito, de atender essas demandas mais específicas. Então, você vê, agora, o papel de todo mundo foi chamado, o papel do filho, o papel do pai e da mãe. E as pessoas não sabem, tá? Assim, Portela, assim, ó, eu acho que além das pessoas estarem preocupadas com a questão financeira, se vai continuar o emprego, se não vai, se vai ter aula, se não vai, como é que vai ficar, tem essa atenção desse papel pouco desenvolvido, que agora é o papel que sobressai, tá? É o papel doméstico. E quem se preparou para o papel doméstico? É falado anos, né? Sempre para a mulher, para as jovens, para estudar, né? Não é uma crítica aqui, né? Eu só estou falando que a vida é assim. E, de repente, a vida te coloca no lugar que você nunca fez um curso, que você nunca quis lidar, né? Nunca ter que limpar a casa, ter que cuidar do cachorro, o cachorro ficou doente, agora eu tenho que levar meu filho, agora minha mãe ficou doente, o vovô está doente, e o outro está de mau humor. Então, aqui entra... Muito importante, uma dica que eu vou dar assim, para as pessoas que estão próximas, de começar a observar esses membros próximos também. Aquele que está ficando muito tempo dentro do quarto, por exemplo, que só sai para comer ou não quer mais sair. Então, essa pessoa, de repente, ela está precisando de ajuda, né? Ou uma pessoa que está muito irritada sempre, de cara feia, ou chora muito facilmente. Uma pessoa que não quer mais tomar banho, não quer mais se arrumar, nem trocar de roupa dentro de casa. Então, assim, essas mudanças de comportamentos, quem está muito próximo hoje é a família e ela tem que saber identificar o estresse, a síndrome do pânico, se está doente, se está com depressão. É aquela coisa que a gente fala na autoeducação, né? A autoeducação, o que é? Educar a si mesmo, é cuidar de si mesmo. Mas tem fase que a gente está de mão dadas, que mesmo sendo adulto, às vezes, a gente entra num quadro, por exemplo, que é o outro que tem que nos ajudar, pegar na mão e levar para um médico, levar para um psicólogo, pedir uma ajuda para um psicopedagogo, se o filho está com um problema de aprender dentro de casa. Então, assim, ó, as pessoas, elas têm que começar a desenvolver esse papel, tá? O papel de cuidar da casa, o papel de cuidar do outro, de olhar o outro com atenção, não vai terceirizar muita coisa, né? Muita coisa vai ter que ser resolvida dentro de casa. Então, assim, o chamado hoje é para esse papel íntimo, os papéis da família, tá? Que
que, de modo geral, assim, é como eu falei para você, só busca curso, só lê um livro quem tem interesse, tá? Então, assim, eles não estão desenvolvidos. E eu acho que tem uma crise do papel agora, tá? A crise do papel humano, do papel social. Então, assim, é muito importante que as pessoas fiquem atentas em si mesmo, se cuide e cuide do outro que está perto dentro de casa. Tá? Aquela criança, o adolescente que não sai do quarto, que não quer mais brincar, o vovô que já não fala mais, só resmunga, não quer tomar banho, né? Essas coisas, assim, simples da vida, coisa doméstica da casa, né? Então, assim, é isso que é mais importante agora, né? Passar a crise. É esse olhar de si próprio, se autocuidar e cuidar do outro, né? Para atravessar a crise aí. Bacana, viu? Acho que a gente... essa é uma live inicial, né? Claro que a gente vai fazer outras, né? E durante os cursos é importante que a gente deixe bem claro que a gente esse é o diferencial desse curso dos cursos que eu e a Nívia estamos lançando, né? A gente quer que seja um curso que não apenas o aluno tenha um papel proativo em que ele busque seus conhecimentos a partir da consultoria e da ajuda personalizada, então ele tem acesso ao material para sua formação, mas ao mesmo tempo ele tem o respaldo emocional de 2 profissionais da área da psicologia que vão ajudá-lo nas dificuldades, inclusive fora do curso, porque o importante é isso, que a pessoa saiba, olha, aqui a gente tem contato, o nosso objetivo não é não é que a pessoa tenha um diploma, não é disseminar um curso, é disseminar uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir diante da sociedade, tendo formação, tendo conhecimento, tendo espírito crítico, podendo trocar os seus conhecimentos e as suas ideias de maneira informal com a gente, porque a gente também está aprendendo, como todo mundo, né, diante de todo esse novo panorama que se desenrola na nossa frente, né? E com essa troca, favorecer a diminuição de ansiedade, estresse, depressão. Eu tenho certeza que dando esse respaldo psicológico junto da formação, a gente está fazendo um diferencial que pouca gente faz, né? Então, assim, normalmente as pessoas colocam os cursos online ali e tchau. Você faz ali, faz sua provinha e pronto. Não, nós não. A gente quer que o aluno participe das lives, que ele participe das entrevistas que a gente vai fazer, pelo menos, principalmente eu. A Nívia já é um formato um pouquinho diferente. Eu não sei do planejamento dela, mas eu pretendo chamar vários profissionais. Já tem gente que já foi chamada aqui, já tem algumas lives gravadas, e vão ter outras com outros profissionais de áreas diferentes da psicologia para tratar do mesmo tema, que é a estratégia de agora em diante, como serão as nossas estratégias de saúde mental para gerenciamento das crises. A Nívia vai centrar o papel dela, vai mostrar a grande contribuição de uma nova área emergente na área da educação, que é a autoeducação, que é uma tecnologia diferente, uma maneira de pensar a educação diferente, que promove o conhecimento da pessoa não por via passiva, e sim por uma interação dinâmica que ela desenvolve consigo mesma e com o interlocutor, o mediador, que no caso aí a Nívia vai dar um panorama geral no curso dela, né? Então, eu vou checar agora, né? Porque na correria eu não olhei se eu coloquei, mas me parece que já estava nas descrição do Facebook os links do curso, dos 2 cursos da plataforma Etite. De qualquer forma, eu vou olhar lá, se não tiver, eu vou colocar, né? Mas gostaria de agradecer a Nívia, né? Acho que a gente já ficou bastante tempo aqui. Acho que está na hora da gente dar uma pausazinha para tomar um café, né? E depois a gente pode conversar mais. Claro. E fiquem à vontade aí para colocar comentários, para seguir o canal,
né? E ativar o sininho, que toda vez que tiver live vocês ficam sabendo, né? E eu gostaria primeiro, lógico, gostaria muito de agradecer a disposição da Nívia por, né, acompanhar aqui esse trabalho, né? E fico aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas, né? Encaminhar vocês para qualquer tipo de necessidade que vocês tenham, né? E até mais. E boa noite para todos. Quem Boa quiser, noite, pessoal. seguindo a Portela, gente. Portela, muito obrigada, né, por esse Opa! bate-papo aqui. Eu tenho 2 livros escritos também, quem tiver interesse, que é sobre autoeducação, os conceitos, métodos e práticas de autoestudo. Tem um segundo livro que fala de autoeducação e tecnologia. Estou com um curso também de autoeducação, né, e as tecnologias. Esse curso que eu estou disponibilizando, esse agora que eu vou falar, ele é gratuito, que é sobre espiritualidade, tecnologia, que envolve humanismo, transhumanismo e pós-humanismo. Vai estar disponibilizado também gratuito, as pessoas se inscreverem na plataforma ETI, né? E vou estar disponibilizando esse link. Lá tem vários materiais também, materiais textuais para pesquisa, bem interessantes, e para que as pessoas comecem a saber o que é e começar a agregar isso e a refletir sobre isso, né? Se vai participar do grupo dos bioconservadores ou vai ser adepto aos transhumanismo light ou se vão para os extremistas, não sei, cada um vai fazer a sua reflexão e a sua opção. Tá bom, Portela? Obrigada. Ficando por De aqui. nada, querida. Até Tchau. mais.